Amém. Boa noite para você também que está em vídeo. Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Nós hoje vamos meditar na palavra do Senhor, que está no livro de Êxodo, capítulo 17. Nós vamos ler, irmãos. Pode ficar sentado, você fica à vontade, porque é um pouco extenso. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 16. Amém? Fiquem à vontade. Às vezes tem alguma dor na perna, mas fiquem à vontade. Então, Êxodo 17, verso 1 ao verso 16. Diz assim o texto: Toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, fazendo 2 paradas, segundo o mandamento do Senhor. E acamparam em Refidim, mas ali não havia água para o povo beber. Então o povo discutiu com Moisés e disse: Dê-nos água para beber, Moisés. Dê-nos água para beber, perdão. Moisés respondeu: Por que vocês estão discutindo comigo? Por que estão tentando o Senhor? Mas ali o povo estava com sede de água e murmurou contra Moisés, dizendo: Por que você nos tirou do Egito para nos matar de sede, a nós e a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: Que farei com este povo? Daqui a pouco vão me apedrejar. O Senhor respondeu: Passe adiante do povo. Leve com você alguns dos anciãos de Israel. Leve também o bordão com que você feriu o rio Nilo, e siga em frente. Eis que estarei ali adiante de você, sobre a rocha em Horebe. Bata na rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim fez na presença dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da discussão dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Então vieram os amalequitas e atacaram Israel em Refidim. Com isso Moisés ordenou a Josué: Escolha alguns homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã eu estarei no alto do monte, e o bordão de Deus estará na minha mão. Josué fez como Moisés lhe havia ordenado, e lutou contra os amalequitas. Porém, Moisés, Arão e Hur subiram para o alto do monte. Quando Moisés levantava a mão, Israel vencia. Quando, porém, ele abaixava a mão, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, pegaram uma pedra e a puseram por baixo dele, para que Moisés se sentasse. Arão e Hur sustentavam as mãos de Moisés, um de um lado e o outro do outro. Assim, as mãos dele ficaram firmes até o pôr do sol, que Josué destruiu os amalequitas a fio de espada. Então o Senhor disse a Moisés: Escreva isto para a memória no livro e repita-o a Josué, porque eu vou apagar totalmente a memória dos amalequitas da face da terra. Moisés edificou um altar e lhe deu o nome de: O Senhor é minha bandeira. E disse: Porque o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra os amalequitas de geração em geração. Oremos, irmãos. Santo Deus, Pai querido e amado, glorioso é o teu santo nome. Senhor, mais uma noite eu te peço: tomai a minha vida em tuas mãos, o meu intelecto, os meus sentimentos e tudo o que venha a ser proferido aqui nesta noite, vendo o teu coração, Santo Pai, para os nossos corações. Iluminai as nossas mentes através do teu Santo Espírito, para que possamos compreender, Senhor, tudo aquilo que o Senhor quer ministrar a cada um de nós. Ó Pai querido, que esta palavra caia no terreno fértil e que venha frutificar em nossas vidas, para que também possamos abençoar outras pessoas através desta mesma palavra. Toma, Senhor,
os nossos amados irmãos que estão no Brasil e no mundo afora, pregando o teu santo evangelho, ministrando, Senhor, as pessoas. Pai querido, continua sustentando-os com as suas mãos poderosas, e que o seu evangelho, Pai, alcance os 4 cantos deste planeta. É o que nós clamamos e pedimos ao Senhor. Em nome do seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, todos digam amém? Amém, graças a Deus. Podeis assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Amados, o contexto desse texto que nós vimos ali já, maná cai do céu, aquele povo já tinha visto, maná cai do céu, viu as pragas do Egito, viu os milagres do Senhor de uma forma poderosa. E o momento onde eles entram aqui, no momento de escassez, mais direcionados pela palavra de Deus, logo começa a murmuração novamente. Será que Deus ainda está conosco? Moisés nos trouxe para este lugar, para morrermos, nós e a nosso rebanho. Moisés aqui, ele se indignou, irmãos, porque quantos milagres aquele povo já havia visto e não bastava para crer em Deus. Quantos, se você for olhar os textos anteriores, quantos milagres Deus já havia providenciado. Maná, comida cai do céu, irmãos. Cordonizes. E o povo ainda estava duvidando de Deus, porque estava passando por um período de escassez, por um período de seca. Amados, quando nós tiramos os olhos do Senhor, tudo fica turvo na nossa vida. Tudo. Quando os seus olhos não estão em Jesus Cristo, tudo fica bagunçado. As provas ficam maiores do que parecem. As angústias ficam maiores do que elas realmente são. Porque muitas das vezes tiramos os olhos do Senhor e colocamos os olhos nas circunstâncias. Aqui Moisés, no versículo 15, diz que Moisés edificou um altar e lhe deu o nome de O Senhor é minha bandeira. Amados, nós temos que sempre estar olhando para, na linguagem do futebol, sempre tem aquele, o artilheiro de renome. Esse artilheiro de renome, geralmente ele é muito bem remunerado, leva as multidões aos estádios, tem aí vários nomes, aí no hall do futebol, brasileiro, no mundial, e pessoas que ali o time olha para colocar, eu me lembro do baixinho, ele ia lá, o pessoal tinha que botar a bola, mas colocava a bola para ele dentro da pequena área, ele era um gênio, para fazer o gol, falando no gol, no futebol. E amados, muitos precisam de uma referência. Aqui o povo, Moisés estava ali sendo com o bordão uma referência. Na verdade, a referência não é apenas uma necessidade no futebol, mas em todo o segmento. Todos precisam ter que olhar. Mas para onde estamos olhando? Assim, é um país, é um estado, uma cidade, com seus governantes como referência. Assim, é na família, onde a figura dos pais é tida como referência. Os filhos são abençoados. Não é diferente em relação ao Senhor. O nome do Senhor é a nossa bandeira. Ele é a nossa referência. Possui essa mesma conotação.
Isso é, o Senhor deve ser aquele para quem nós devemos olhar todo o tempo. No Salmo 25 que nós lemos no início do culto, Davi fala: eleva os meus olhos ao Senhor continuamente. Amados, note, antes de subir para o monte, Moisés disse a Josué, no versículo 9 do capítulo 17: com isso Moisés ordenou a Josué: escolha alguns homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã eu estarei no alto do monte, e o bordão de Deus estará na minha mão. Amado, enquanto o povo pelejasse, ele olharia para esse bordão, para o bordão de Deus. Bandeira e bordão são as mesmas coisas. É mesmo sinônimo. São palavras diferentes para se referir a uma mesma coisa. A palavra para a qual traduzimos bandeira é a mesma para traduzir bordão. Mas qual é a importância desse bordão? Para entendermos isso, temos que olhar para o que Deus falou para Moisés. Em Êxodo 4, versículo 17, o Senhor diz a Moisés: toma, pois, este bordão na mão, o qual hás de fazer os sinais. Era o cajado, era a referência que Moisés tinha. E com esse bordão, esse mesmo bordão virou serpente, como diz lá em Êxodo, capítulo 7, versículo 17 ao versículo 20, e engoliu as duas serpentes dos mares. Perdão. Ele engoliu também, né? Houve um momento que ele engoliu a serpente dos mares. Ele também, no Êxodo 7, versículo 17, é referência ao rio Nilo. Moisés tocou e o Nilo virou sangue. Por meio veio a praga das rãs, por meio desse mesmo bordão, veio a praga das rãs, a praga dos piolhos, a chuva de pedra de fogo, que está em Êxodo 9, versículo 23, a praga dos gafanhotos no Egito. E por meio desse bordão, o Senhor usou Moisés para abrir o mar vermelho. Ainda fez o povo passar com os pés secos do outro lado. Enfim, com esse bordão, nós acabamos de ler, Deus fez brotar água da rocha. O bordão, portanto, irmãos, é um símbolo do poder de Deus. Não era apenas o bordão de Moisés, mas o bordão de Deus, com o qual salvaria mais uma vez o povo. Naquele contexto, olhar para o bordão era o mesmo que olhar para Deus. E quais são os efeitos disso? Quais são os efeitos de se olhar para Deus? Primeiro, um relacionamento. Deus salvou Israel da escravidão. Demonstrou todo o seu poder por meio das pragas, da abertura do Mar Vermelho, e também demonstrou a sua força, matando a sede do povo. Se bem eu morri de sede, tanto que esse povo, né, murmurava, gente. Não é fácil. Mas aqui Deus teve misericórdia, Deus não é, irmãos. E Deus ali matou a sede do povo. E o povo, mesmo assim, olhava para as circunstâncias. Deus não levou, irmãos, o povo ao deserto à toa. Deserto é lugar de dependência de Deus. Não tem que você recorrer no deserto. No deserto é o lugar, um dos lugares mais inóspitos da terra. Você, durante o dia, um calor tremendo, né? 50, 60 graus, e à noite, um frio, 0 graus. 0 graus. Imagina nós cariocas lá no frio,
do deserto, né? A gente com 18, 20 graus, né? Com que já está puxando as cobertas, aquela coisa de 0 grau lá no deserto, irmãos. Sem contar as tempestades de areia que tem lá. Então Deus cuidava, botou uma coluna de fogo para aquecer, fez uma lareira sobrenatural para o povo. E todos esses atos e prodígios do Senhor foi um convite para que o povo olhasse para Ele e o reconhecesse como um único e poderoso Deus. Todas as pragas do Egito, irmãos, era humilhando um Deus egípcio. O Nilo para os egípcios era um Deus. As rãs eram um Deus para eles. Os crocodilos que tinham no Nilo, né? Também. Então Deus estava ali humilhando e mostrando ao povo de Israel que Ele era o verdadeiro Deus e que deveriam olhar para Ele. Muitos servos do Senhor no passado, olharam para o Senhor e se relacionaram com Ele. Isaías, por exemplo, quando ele viu o Senhor assentado no trono, ele começou, né, a reconhecer, e quando Deus falou: a quem enviarei, ele falou: eis-me aqui. Mas ao mesmo tempo a presença de Deus mostrou a ele, amados, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós nos sentimos indignos desse Deus maravilhoso. E ele fala: ai meu Deus, eis-me aqui. Mas depois ele fala: ai meu Deus, eu sou um homem de lábios impuros, vivo no meio de um povo de impuros lábios. E o Senhor envia ali um anjo com uma tenaz para purificar os lábios de Isaías. Ou seja, o Senhor, Ele dá a solução. O que o Senhor, Ele quer é que nós venhamos a olhar para Ele. No Novo Testamento, Deus manifestou o seu poder por meio de Cristo. E em certa ocasião, tinha ali uma pessoa que estava passando por um momento ali de enfermidade. E havia um conceito naquela época que dizia que quem tinha enfermidade, ou era cego, era coxo, é porque os pais pecaram e aquele pecado foi sobre a vida deles. Mas Jesus explica, perguntaram: quem pecou, o pai ou a mãe? Em João capítulo 9, versículo 3, Jesus disse: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestassem nele as obras de Deus. Ou seja, aquela enfermidade que aquele homem estava passando é para que Deus curasse e a glória de Deus fosse manifesta na vida daquele homem e outros pudessem ver aquele bordão de Deus na vida daquela pessoa e transformar a vida de outros ao seu redor. A cura efetuada por Cristo era a própria manifestação do poder de Deus. Esse poder levou muitos a se converterem a Ele e a se relacionarem com Ele. Um exemplo é Tiago, que era conhecido como quem tinha joelhos de camelo, devido ao grande tempo que passava em oração. Tiago, joelho de camelo, homem de Deus. Imagina isso, irmãos. Que o homem orava tanto que o joelho dele era deformado, mas por um bom motivo, por estar orando a Deus. Amados, partindo do pressuposto que conhecemos a Deus, amém? Há uma pergunta muito simples e honesta que devemos fazer: o que temos feito com esse suposto conhecimento que Deus tem derramado sobre as nossas vidas? Tem sido para nós estímulo para nos relacionarmos com Ele? Ou Ele apenas tem sido um motivo para nos orgulharmos e para arrotarmos uma santidade, nosso cristão? Mas o que você faz? Eu sou cristão. Tá bom, você tem orado por alguém? Não, só oro por mim, pela minha família. Jesus fala que até os ímpios fazem isso.
Amados, Deus, Ele moveu em nossas vidas com um propósito. Lá no Salmo 25, versículo 14, diz o seguinte: a intimidade do Senhor é para os que o temem. E esse princípio de temer a Deus vem do conhecimento, como nós usamos há pouco o exemplo de Isaías. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós reconhecemos, cada vez mais reconhecemos. É como um exemplo bem claro, é que se a gente está num lugar um pouco escuro, a luz é fraca, e de repente você vai para um lugar onde a luz é daquelas, né, que parece que você está no dia, né, se a tua roupa estiver suja logo, tu vai identificar, né, que caiu uma sujeira na roupa, não é assim, irmãos? É a mesma coisa, cada vez que nós nos aproximamos da presença de Deus, as nossas imperfeições aparecem para nós, para que nós venhamos a tratar dessas sujeiras, vamos dizer assim, na nossa vida, e para que o nome do Senhor continue sendo glorificado nas nossas vidas. O texto basicamente nos ensina que quem teme a Deus conhece a Deus. A palavra diz que o temor ao Senhor não é medo, sabe, irmãos? Eu estou com medo de Deus. Não, é temor ao Senhor, é temor à palavra de Deus. É temor de como me relaciono com Deus. É o respeito a Deus. Amém, igreja? É o respeito a Deus. O temor aqui está falando de respeito. E a palavra fala que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Aquele que teme a Deus é sábio. Aquele que teme a Deus, como diz aqui Davi no Salmo 25, a intimidade do Senhor é para os que o temem. E isso é muito importante nos dias que nós vivemos, porque estão banalizando a igreja. A igreja está sendo banalizada. Quando nós olhamos aí no âmbito geral, você vê a igreja sendo banalizada. É o culto que não é mais o culto que traz Deus como referência, não é? É um culto que você não sabe se é uma igreja, se é uma casa de show. Que referência me traz? Você pode fazer tudo porque Deus te ama. Opa, onde está isso aqui na Bíblia? Que eu posso fazer tudo que Deus me ama. Deus me ama, na Bíblia está. Mas que eu posso fazer tudo o que está na minha cabeça, não é assim não. Deus me aceita do jeito que eu sou. Mentira, engordo do diabo. Jesus fala: vinde após mim, negue-se a si mesmo. Você está mandando negar porque ele não me aceita do jeito que eu estava no mundo, né? Ele me aceita eu chegar a ele. Mas depois que eu me cheguei a ele, eu tenho que mudar a minha vida. Claro, com a ajuda dele. E sozinho a gente não consegue. Mas com a ajuda dele, tudo é possível. No Antigo Testamento, muitos, apesar do conhecimento histórico de Deus, não se relacionaram com ele e padeceram. Irmãos, quantos ficaram no deserto? Uma geração inteira morreu no deserto. Porque duvidaram de Deus, não tiveram intimidade com Deus, não buscaram conhecer a Deus, assim como Josué, Caleb, assim como Moisés. Moisés, o negócio era tão sério aqui, que iraram tanto Moisés que ele feriu a rocha, em vez de tocar. E por isso Moisés não entrou na terra prometida, mas Deus teve misericórdia, mas ele viu a terra prometida. No Novo Testamento o mesmo aconteceu. Se olharmos para o livro de Apocalipse, muitos que conheciam a Deus, ao invés de orarem a Ele pedindo força para suportarem a aflição, resolveram se curvar diante de um homem.
A Bíblia fala sobre o anticristo e que muitos vão se curvar diante. E as coisas estão se preparando para que esse anticristo se levante. Não sei se é na nossa geração, se não é na geração vindoura, não sei. Mas que as coisas estão se preparando. Nunca foi tão propício para isso, né? É só a gente parar e pensar. Dinheiro é tudo digital, praticamente. Daqui a pouco vai virar tudo digital, né? E isso dá o quê? O controle a uma pessoa. Pode um controle que uma pessoa possa ter. Então, assim, sabe, nós temos que olhar para Jesus. Temos que olhar para Deus o tempo todo. Ele é a nossa bandeira. Ele é quem nos guarda, Ele é quem nos livra. O que eu estou querendo falar aqui não é para causar medo, nem nada disso, mas é para que nós venhamos e para que aqueles também que estão vendo o vídeo verem a importância de se achegar cada vez mais à presença de Deus. Ele é a nossa bandeira. Ele é o nosso baluarte, Ele é o nosso bordão, Ele é o nosso estandarte. Ele é o nosso Jeová Nissi. Que nós não estejamos no rol daqueles que dizem que conhecer, mas não se relacionam intimamente com o Senhor. Eu conheço a Deus, fui criado na igreja. Irmãos, esse papo eu já escuto muitas vezes, né? Seus irmãos já devem ter ouvido também. Eu fui criado na igreja. Você leu a Bíblia quando? Qual é o texto que mais fala o teu coração? Quem? Foi criado na igreja. Mas não teve encontro com Deus. Ia ser criado na igreja, às vezes ia na igreja uma vez na vida, né? Eu quero que antes da morte venha esse converto, esse igual Senhor. Então, amados, muito cuidado com esse negócio, né? A pessoa fala, né? Criado na igreja, não, tem que ter um relacionamento. O relacionamento com Deus é pessoal. A salvação ela é individual. E esse relacionamento é oração, leitura da palavra de Deus, a Bíblia e a igreja. Não existe cristianismo fora da eclésia. Não tem como você viver longe da igreja e dizer que está bem com Deus. Não está bem com Deus. Quem vive, estou aqui vendo meu culto aí, mas estou bem com Deus, não preciso da igreja, não preciso congregar. Irmãos, a palavra diz que se a gente não ama o irmão que a gente vê, como é que eu posso amar Deus como Deus? Não é assim? Então, queridos, busque essa intimidade. Primeiro ponto, busque esse relacionamento com Deus. Ele é o seu bordão. É Ele que guerreia as suas guerras, assim como Ele estava guerreando ali as guerras do povo de Israel, o povo que Ele escolheu. Se nós estamos aqui, se você está ali, se você está ouvindo essa mensagem, não foi à toa que o Espírito Santo fez você parar aí. Com tanta coisa para você ver hoje, né? Nos streamings da vida, você foi para ver uma mensagem. Se relacione mais profundamente com Deus. Ore a Deus, leia a Bíblia, vá à igreja. Porque o Senhor te ama. Ele quer o melhor para você, mas não do seu jeito, não do meu jeito, mas é do jeito dele, através da palavra. Outro ponto que nós vemos aqui, o Senhor ele faz nos lembrarmos de quem é Deus. Versículo 14 de Êxodo 17 diz o seguinte: Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para a memória num livro, repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque
de debaixo do céu. Amados, primeiro, quem está falando aqui com Moisés? É o Senhor, é Deus. E ele está falando isso, escreve isto para memória. O povo aqui não parecia que estava com amnésia, irmãos. Os milagres acontecendo um atrás do outro. E ali acabou a água, no lugar onde não tinha água, começaram a duvidar de Deus, tiraram os olhos do Senhor. Será que o Deus que fez cair comida do céu, será que o Deus que abriu o mar vermelho e fez o povo passar com pés enxutos, será que o Deus que destruiu o exército da maior nação daquele tempo não era grande o suficiente para prover água no deserto? Sabe, irmãos, o perigo de tirar os olhos do Senhor. Esse é o perigo. O Senhor ainda fala, repete a Josué. Ou seja, escreva isso no livro de Moisés e repete a Josué. Por que Deus estava falando para Moisés repetir a Josué que ele ia arriscar totalmente a memória de Amaleque, dos amalequitas de debaixo do céu? Para que Josué fosse aquela palavra de seu coração, para que Josué fosse no vigor do Espírito Santo e vencesse aquela batalha. Amados, ordem dada diretamente por Deus para que o seu ato fosse registrado. A palavra de Deus, irmãos, nos traz a memória e nos diz quem nosso Deus é. Como eu já falei aqui na igreja uma vez, lá no Antigo Testamento, eles olhavam para o autor, olhavam para o futuro, para o autor e consumador da nossa fé. Nós aqui no Novo Testamento olhamos para trás, também para o autor e consumador da nossa fé. Cristo é a centralidade. Cristo é o bordão, é o nosso penhor. E o Senhor manda registrar para que nós não venhamos esquecer. Um dos objetivos era para que esse registro servisse ao povo de instrumento de recordação daquilo que o Senhor fizera no passado. Qual é o objetivo da lembrança? Porque isso tem a ver com o fato de Deus ser a nossa bandeira e nosso referencial. A lembrança daquilo que Deus fez nos faz refletir sobre aquilo que Ele é, sobre o seu caráter. Um Deus zeloso, amoroso, fiel e justo, que tem prazer na misericórdia, cuidadoso, que se deixa ser achado por todos os que o buscam. Logo aqui a gente falando, comentando no início, eu brinquei e falei, não, eu morrer de sede aquele povo. Mas Deus é misericordioso. Deus teve misericórdia. E Deus, Ele é compassivo, Ele age, Ele move em nossas vidas. A lembrança daquilo que Deus nos faz, irmãos, é reafirmar o nosso compromisso com Ele e faz-nos recuperar a esperança e intensificar a nossa fé e fortalecer o nosso espírito. Essa lembrança é possível por meio das Escrituras, é possível através da Bíblia, mas também é possível mediante a nossa experiência com Deus durante a nossa vida. Quantos milagres Deus já fez na sua vida, nas nossas vidas, como estão fazendo às vezes na vida desse povo.
nós esquecemos, irmãos, muito rápido. O ser humano é assim. Muitas das vezes esquecemos da bondade, da misericórdia de Deus, que nos segue dia após dia. E vem um momento de escassez, vem um momento de dificuldade. Só eu passo por isso? Não, né? A gente começa, meu Deus, e agora? O que vai ser? Sei que o Senhor, o grande problema, irmão, se você só não pode isso virar uma murmuração. Amém? Senhor, tem misericórdia de mim. Me ajuda, o negócio está nebuloso. E tal, corre para a palavra, corre para a oração, corre para a igreja, busca a Deus de todo o seu coração. E o Senhor vai começar a trazer a memória. Começar a lembrar de como Ele já operou na sua vida, nos milagres que para você, milagre é milagre, né, irmãos? Aqui milagres que você vivenciou. Todos nós aqui vivenciamos milagres, amém? O maior milagre foi a salvação que Deus nos deu em Cristo Jesus. Amados, se está desanimado ou prostrado, talvez seja necessário que você faça a mesma oração de Jeremias. E Jeremias, irmãos, estava numa situação terrível. Terrível. Povo levado, né, cativo. Ele foi chamado para falar, né, sobre arrependimento. Como nós estamos aqui falando sobre arrependimento. Para que o povo se arrependesse. Mas Deus falou, tu vai falar, Jeremias, mas ninguém vai te ouvir. Imagina isso, irmão. E Jeremias, né, escreve em Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Quer trazer à memória o que me pode dar esperança. Irmãos, e essa memória, o que pode te dar esperança, é olhar para Cristo. É olhar para aquilo que Deus já fez, e que Deus tem feito, e que Deus ainda há de fazer na sua vida. É nós pararmos e pensarmos que Ele é o mesmo. Um dos atributos de Deus é que Ele é imutável. Ele é imutável, Ele não muda. Terceiro e último, a glorificação do Senhor. No verso 14, que nós lemos aqui, só para lembrarmos, então disse o Senhor a Moisés, escreve isto para a memória no livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Deveria ficar claro para as gerações seguintes que Deus havia feito. E o segundo é o seguinte, versículo 15. E Moisés edificou um altar e lhe chamou o Senhor. É a minha bandeira. Amados, por meio desse altar seria divulgado a grande vitória que Deus deu ao seu povo. A palavra que nós acabamos de ler, Moisés estava ali com um cajado, com um bordão em sua mão. Chegou um momento que foi fácil para Moisés. Uma coisa que a gente tira de lição, irmãos, nesse texto, é o seguinte: Deus estava com Moisés, amém? É inegável. Mas foi fácil para Moisés cumprir aquilo que Deus estava falando? Não. Você vê que Moisés cansou. Ele ficou ali orando, levantando ali o cajado, e quando ele levantava o cajado, o que acontecia? Josué prevalecia. Mas houve um momento que Josué cansou, estava ali, e ali os amalequitas começaram a vencer. Aí chegou ali para ajudar Moisés, estava ali com ele, Hur e Arão. Botaram lá, providenciaram um banco, sentei Moisés. Um segurou na mão direita, outro na esquerda. Vamos lá, Moisés, não desanima não, né? E ali Moisés continuou, e o Josué, Deus deu a vitória ao povo. Deus não poderia, irmãos, ter derramado um
de Sansão? Não poderia ter derramado? Dele ter uma força de ficar ali desde manhã até o pôr do sol? Mas Sansão, irmãos, arrancou uma... Tem relatos que Sansão, na Bíblia, que Sansão arrancou a porta de uma cidade, e as portas eram de bronze, e carregou essa porta, por se não me engano, 60 quilômetros. Metade desse vigor, mas aí já ficava de pé o dia, a noite inteira. Mas Deus tinha um propósito, irmãos. Deus já estava ensinando aqui a esse povo o que era o amor em comunidade, em igreja. Eles estavam ali buscando, fazendo o que Deus estava mandando, e ali segurando os braços de Moisés, e a vitória vinha acontecendo. E Moisés não glorificou o seu próprio nome. Logo Moisés fez o quê? Fez um altar e disse: o Senhor é a minha bandeira. Deus é a nossa bandeira. Esses dois textos nos apontam que tem o mesmo propósito de tornar Deus conhecido. Esse é o sentido da expressão, irmãos, glorificar a Deus. Eu não sei se os irmãos às vezes notam na oração, em algumas orações que eu faço aqui na igreja, e dentro dessas orações vem a seguinte palavra: Senhor, glorifica o teu nome em nossas vidas, glorifica o teu nome nessa igreja. Já prestaram atenção algumas vezes? É isso. Nós fomos chamados por Deus para que o nome dele fosse também glorificado em nossas vidas. Assim como esse altar divulgaria e relembraria aos hebreus de quem Deus era no Novo Testamento, as cerimônias, assim como o altar, de Moisés, lembraria ao povo de quem Deus era no Antigo, também no Novo Testamento, há cerimônias que fazem lembrar da grande libertação promovida por Deus. Nós vamos participar de uma daqui a pouquinho. A Santa Ceia do Senhor é uma delas. Nela Jesus, lá em Lucas capítulo 22, versículo 19, diz o seguinte: e tomando o pão, dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Deus sabia, por isso a importância de nós de ter a Santa Ceia, porque o homem logo ia se esquecer daquele momento crucial para as nossas vidas, aonde a glória de Deus é manifestada de uma forma tremenda e completa. Jesus é o sacrifício perfeito. Quando Deus, irmãos, é um referencial de uma pessoa, ele é apontado para outras vidas, a fim de que sejam guiadas pelo mesmo caminho. Se Deus é o teu bordão, se Deus é a tua bandeira, ele é um referencial para outras pessoas. A sua vida é um referencial para outras pessoas. Isso é o mesmo que compartilhar com alguém a respeito de um bom lugar ou uma boa comida. Muitas das vezes, que você às vezes senta num lugar, uma lanchonete, ou um restaurante, ou num lugar que você foi, que você gostou, a gente não compartilha com as pessoas, com amigos, não? É a mesma coisa. Jesus, só que num nível bem maior, nós temos que compartilhar o que algo melhor aconteceu com as nossas vidas. Nós não podemos calar
Nós temos que falar desse amor. Não é você, não sou eu, que vai convencer alguém do erro, do pecado, mas é o Espírito Santo de Deus. Mas o Espírito Santo usa as nossas vidas para que o nome desse Deus maravilhoso seja glorificado também na vida de outras pessoas. Por isso a importância de anunciar a palavra de Deus. Todos nós que temos experimentado o que significa ser cristão, que temos experimentado a esperança da vida eterna em Cristo, da paz e da misericórdia de Deus, somos incumbidos de compartilhar com os outros aquilo que Deus é, para que experimentem aquilo que já tem sido uma realidade em nossas vidas. Somos incitados a apontar para os perdidos o caminho pelo qual eles devem seguir para se encontrar. E esse caminho, obviamente, é Cristo Jesus. Creio que ninguém aqui, nenhum de nós, tem prazer no perecer de alguém, e principalmente alguém próximo. O perecer que eu falo, a segunda morte. Se Deus é de fato a nossa referência, não podemos deixar de falar para os outros aquilo que vimos e aprendemos em Cristo Jesus. Mas pastor, sou tímido. Mas pastor, eu não sei o que falar. Irmãos, a Bíblia fala que ao abrir os nossos lábios, o Espírito Santo, ele vai usar a sua boca. Leia a palavra, ore. No momento certo, Deus vai colocar, vai fazer você lembrar de um verso que você leu, que aquela pessoa, aquele amigo, parente, ou até mesmo desconhecido, uma desconhecida, precisa ouvir naquele momento. Ter Deus, irmãos, como referência, como bordão, significa ser um evangelizador fervoroso. Dizer que o Senhor é a nossa bandeira é o mesmo que afirmar que Ele é o seu, que Ele é o nosso referencial. Ele é o nosso referencial. Quando Ele é o nosso referencial, algumas coisas devem comprovar isso, são elas: a interação com Deus, o relacionamento com Deus, a lembrança de tudo que Ele fez, de tudo que Ele tem feito por nossas vidas, o estudo da palavra, a glorificação do Senhor na evangelização, falando do amor de Cristo, porque o Senhor nos chama de sal e de luz. Sal e luz faz diferença. Deus nos chamou para fazer diferenças. Se Ele de fato é a nossa referência, a interação, a lembrança e a evangelização certamente farão parte da nossa existência aqui na terra. Evangelizar, glorificar a Deus dessa forma, irmãos, é estilo de vida. Evangelizar não é só um momento, vamos parar aqui, vamos distribuir os folhetos. Não que não possa Deus agir e mover dessa forma, mas evangelizar é um estilo de vida. É alguém que parou, um amigo, um parente, alguém que está próximo de você e pediu: olha, ora por mim. Você aproveitou aquele momento também para falar de Jesus. Olha, eu vou orar sim, mas olha, Deus tem um plano na sua vida. Sabe, Jesus, Ele morreu por você. Ele quer você mais próximo dele, da pessoa, né? Dele é da pessoa, né? Dele é Jesus. Então, amados, sabe, quando um pecador se converte, a Bíblia fala que é a festa dos céus. Um pecador, a festa dos céus. Nós devemos nos alegrar com isso, irmãos. Muitas das vezes nós estamos presos olhando para as circunstâncias, olhando para os momentos áridos, olhando para um momento de refindim em nossas vidas.
Mas nós temos que tirar os nossos olhos desses lugares de sequidão e colocar em Deus. Porque Deus, Ele é poderoso para fazer brotar a água da rocha, para poder matar a sua sede no deserto da vida. Deus é poderoso para fazer comida cair do céu. Deus é poderoso para abrir o mar que estiver diante de você. Deus é poderoso para derrotar o exército. Nós hoje falamos do apóstolo Paulo, de um mago lá, que estava afrontando, e aquela coisa toda. Deus cegou aquele homem. Momentaneamente Deus cegou aquele homem. E mostrou que ele era o Deus na vida de Paulo. Irmãos, Deus faz proeza pelos seus. Deus, Ele nos ama. Quando nós o obedecemos, quando nós colocamos Ele como nosso estandarte, a nossa bandeira. E isso motiva-nos a ir adiante. Tem um relato na Segunda Guerra Mundial, diz que quando os aliados tomaram ali no dia dele, a praia da Normandia, quando pegaram a bandeira, tem até se eu não me engano, tem um monumento nisso, os homens segurando ali a bandeira, e o tiro comendo solto, mas eles manteram a bandeira no ar, ali segurando a bandeira, e aquilo motivou os outros soldados que estavam na praia a ir avante, a continuar indo adiante. O Senhor é o nosso estandarte. Nós temos que olhar para Ele. Os nossos olhos têm que estar fitos no Senhor, porque senão perecemos, porque senão desanimamos, porque senão entregamos os pontos, porque senão ficamos parecidos com o povo aqui. E agora? Vou morrer de sede. Para encerrarmos, olha o que Paulo diz aqui em Colossenses capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 4. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui na terra. Porque vocês morreram, ou seja, para esse mundo nós morremos, vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Verso 4. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês serão manifestados com Ele em glória. Em glória. Jesus, Deus, Ele colocou o que Ele tem, Ele deu aquilo que Ele tinha de maior valor. E Ele também colocou em nós de um valor imensurável, que é o Espírito Santo. Cada um de nós. Se você hoje tem a consciência de que Cristo morreu por você, Ele ressuscitou no terceiro dia, você tem certeza, você tem essa consciência, você é salvo. Você caminha com Jesus, porque é a morte dos frutos. Você é salvo. E essa consciência, e esse mover, e esse andar com Deus, não vem da sua carne, não vem da nossa carne, irmão. Vem do Espírito Santo. É Ele quem nos impulsiona. Então, irmãos, se o Espírito de Deus habita em nós, quem será contra nós? Quem pode deter os planos, os projetos de Deus na sua vida? Quem estava aqui
Os amalequitas, gente, olha que a situação aqui não era fácil. O povo estava murmurando. Deus providencia água ali com Moisés. Acabou o problema da água. Agora, coitado, Moisés deve ter pensado, agora eu vou dar uma descansada. Já havia o problema dos ataques dos amalequitas. Mas em tudo, Deus está com o seu povo. Em tudo, irmãos, Deus está conosco. Olhe somente para Jesus. Faça aquilo que Jesus tem colocado em vosso coração. Leia a palavra de Deus. Tenha relacionamento com Deus através da oração, através da leitura da palavra. E glorifique o nome do Senhor, externando tudo isso que você tem experimentado com Deus, tanto na igreja, como na sua vida de oração, na sua vida de leitura diária. Porque Deus, o nosso estandarte, o nosso bordão, Ele muda e transforma a vida das pessoas. E Ele quer fazer isso através das nossas vidas. Ele quer continuar fazendo isso através das nossas vidas. Amém, meus irmãos? Que Deus os abençoe. Vamos orar aqui para encerrar esse momento do culto e logo em seguida nos prepararmos para a Santa Ceia do Senhor. Santo Deus, Pai querido, amado, perdoai-nos todas as vezes que tiramos os olhos do Senhor, todas as vezes que colocamos os olhos nas dificuldades, todas as vezes, Senhor, que passamos por momentos de sequidão e logo esquecemos dos milagres que o Senhor fez anteriormente. Ajuda-nos, ó Deus, a todo momento a estarmos com os nossos olhos fixados no Senhor, fixados na Tua palavra, fixados na Tua vontade, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a todo momento a glorificar o Teu nome nesta terra, neste mundo tenebroso. Usa as nossas vidas, Senhor. Eis-nos aqui, Pai querido e amado. Capacita-nos a todo momento a fazer a Tua vontade. Ajuda-nos, ó Deus, a estar cada vez mais íntimos do Senhor, mais próximos de Ti. E que nenhum dos nossos olhos venham ser tirados de Ti, ó Deus. Tu és o autor e o consumador da nossa fé. Que os nossos olhos estejam sempre, Senhor, olhando para Ti. Tu és o nosso Jeová Nissi. Tu és a nossa bandeira, Tu és o nosso bordão, Senhor. E Te agradecemos por isso, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, continua conosco. E continua nesse momento que vamos estar aqui também, nos preparando para a Santa Ceia. Toma, Senhor, as pessoas que estão nesse vídeo, ouvindo esta mensagem. O Senhor venha tocar nos corações. O Senhor venha edificar essas vidas através dessa mensagem. E que venham ter uma semana abençoada no Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Todos digam amém? Amém, graças a Deus. Que Deus abençoe você no vídeo. Vamos nos preparar, irmãos, para